Eu chamo você mais uma vez para ler comigo. Foi lido do versículo 13, capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, versículo 13 até o versículo 22. Mas eu quero que você leia comigo até o versículo de número 29. Mateus, capítulo de número 19, versículos 13 até o de número 29. Diz assim o texto da palavra de Deus: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a minhas crianças, não as impeçam, pois dela é o reino dos céus. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos do Senhor. Quais são ele? Quais são? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, o versículo 30, Contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão os primeiros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre nosso entendimento para compreender a Tua Palavra. Tua Palavra, ela é a verdade. Tua Palavra é o que nos alimenta, ela é que nos santifica, que nos regenera. Ó Deus, então vem nos abençoando com essa Palavra maravilhosa, ó Deus, e trabalhando no nosso coração, tratando, ó Pai, em nós, para que nós possamos nos submeter a Ti, confiar em Ti, guardar a Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado nesse Evangelho segundo Mateus, e semana passada nós vimos a questão do casamento, a seriedade do casamento que o Jesus expressou para aqueles que estavam lá com ele, para os fariseus que foram falar com ele. E hoje a gente vai ver aqui o tema principal, é essa questão de um jovem que vai até Jesus trazendo um grande questionamento da vida dele. Há uma grande dúvida na vida dele: o que é que faltava nele? O que é que ainda faltava nesse jovem que foi até Jesus? Irmãos, sempre falta alguma coisa para cada um de nós. Sempre falta alguma coisa. Pelo menos para sermos perfeitos, pelo menos para andarmos como deveríamos, vai faltar muita coisa. Só não pode faltar o principal. O texto, irmãos, vai falar desse encontro maravilhoso, porém, que para o jovem rico, nós não temos informações, outras fora essas que foram registradas, que dão a entender que ele
teve outra oportunidade, ou que ele reconsiderou na sua escolha. Esse texto é muito conhecido, essa história do jovem rico. Ele teve uma oportunidade grande para tomar uma grande decisão, mas a Bíblia registra para nós, até onde nós sabemos, é que a decisão dele não foi a melhor. Vamos lá para o texto? O texto começa, irmãos, nós temos que lembrar do que foi falado semana passada. Foi falado sobre o casamento. E aí, em tudo que estava acontecendo, nesse íntere, diz o texto, versículos 13 a 15, que trouxeram a Jesus algumas crianças, para que ele impusesse as mãos sobre as crianças, para que ele orasse por essas crianças. Era uma atitude normal fazer isso com os mestres. Até hoje nós fazemos isso, né? Para uma pessoa, um professor, alguém tem estima, a gente leva uma criança e diz, fale com meu filho aí, tá vendo meu filho? Seja igual a ele, dê um conselho para o meu filho. A gente costuma fazer isso, não é? Então, não era incomum fazer isso, levar as crianças para os mestres, para que eles abençoassem essas crianças. Mas o que a gente vê, irmãos, é que os discípulos querem impedir que essas crianças vão até Jesus. A Bíblia diz, mas os discípulos repreendiam. Eles deviam repreender aqueles que estavam trazendo as crianças, não necessariamente as crianças, mas as mães, os pais que estavam trazendo essas crianças a Jesus. A gente começa a ver, irmãos, que os discípulos, eles parecem que não entendiam bem aquilo que se passava na cabeça de Jesus, o que Jesus compreendia do reino de Deus, e eles, como estavam naquela fase de crescimento, de aprendizado, não compreendiam bem como deveria ser, como deveriam tratar. E como é que Jesus reage a essa situação dos discípulos repreendendo aqueles que traziam as crianças? Jesus disse, deixem vir a mim, não a impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. E duas características que nós vemos na criança é a simplicidade dela, a humildade dela e a confiança que ela deposita em seu pai ou sua mãe. Então são características, pelo menos essas, que nós devemos ter também. Sabe, da simplicidade, da humildade perante Deus, como que precisando de coisa, precisando de Deus, da intervenção dele, e essa confiança em Deus naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele deixou para nós. Não impeça de vir a mim as crianças, pois delas são o reino dos céus. Jesus impôs as mãos e parte dali. Aí vamos entrar no texto propriamente dito dessa noite, queridos. Se as crianças estavam sendo impedidas de vir até Jesus, um homem vem até Jesus de uma forma livre. Não há nenhuma dificuldade para ele se aproximar de Jesus. E o texto diz, versículo de número 16: eis que alguém se aproximou de Jesus. Dá uma ideia aqui que ele teve certa facilidade. Ele vem até Jesus, sabe? Outros evangelhos esclarece mais como foi essa aproximação desse homem quando chega até Jesus. No evangelho que Marcos escreveu, no capítulo de número 10, ele relatando essa história, ele fala como é que o homem se aproxima de Jesus. Em Marcos 10, no 17 diz, quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção. Ele vai até Jesus com pressa e diz que ele se pôs de joelho diante de Jesus. Então essa pessoa chega para Jesus e tem acesso a Jesus. Quem era essa pessoa? Era um jovem. A Bíblia diz, alguém se aproximou de Jesus, mas essa pessoa era jovem. E nós vemos melhor descrição no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas sobre quem era essa pessoa. Era jovem. Lucas diz que essa pessoa era rica, tinha muitas propriedades, era importante, além de ser jovem, rico, era uma pessoa que gozava de status. E dá para entender nessa conversa que tem com Jesus, que essa pessoa tinha conhecimento da lei, era religiosa, guardava a lei, procurava guardar.
nesse contato deu para perceber que ele conhecia a lei, ou pelo menos alguma parte dessa lei. Mas mesmo essa pessoa sendo jovem, tendo toda a sua vida pela frente, alguns entendem que ele poderia ter menos de 40 anos de idade, era rico, era importante, era religioso, mas tinha um vazio muito grande, estava insatisfeito. Mesmo essa riqueza, mesmo a sua jovialidade, mesmo a sua importância, mesmo conhecedor da lei ou até praticante de alguma forma, mas algo lhe faltava, havia um vazio nele, que faz com que essa pessoa vá até Jesus. Ele vai em busca de uma resposta que ele não tinha. Dentro dele ele buscava uma resposta. E qual era a resposta que ele buscava? Mateus diz, versículo 16: alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Para ir para o reino dos céus? Esse é o dilema dele. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele apresenta esse jovem falando para Jesus o que é que ele faz de bom, enquanto o Evangelho de Marcos e de Lucas apresenta ele perguntando a Jesus, ele chamando Jesus de bom. Mas aqui, como a gente está nessa análise, estudando o livro de Mateus, vamos ficar nesse momento presos ao texto. Ele quer saber o que é que ele pode fazer, o que é que com suas forças, seu conhecimento e sua capacidade, o que é que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Ele quebra o gelo, ele começa a falar com Jesus, ele abre a oportunidade para o diálogo. Aí Jesus pega essa oportunidade e começa a escavacar, a extrair daquele homem qual é a necessidade dele, qual é o desejo dele, qual é a angústia da alma dele, o que é que está pesando. Ele tem um dilema: como ser salvo? Jesus vai escavacando. Olha o que é que Jesus diz, versículo 17, Jesus respondeu: porque pergunta sobre o que é bom? Há somente o que é bom. E os outros evangelhos apontam, né? Somente Deus é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Jesus começa a apresentar para ele, como extrair dele o que ele conhecia de Deus ou da lei de Deus. E aquele homem diz: quais são esses mandamentos? Aí Jesus começa a falar aquilo que está na lei, naquilo que nós estudamos, os 10 mandamentos. E aqui, irmão, se você for ver o que Jesus está falando para ele, é aquilo que é chamada a segunda tábua, que é a parte do 5º mandamento em diante, que fala sobre o relacionamento do ser humano com Deus, com o homem. Os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento dele com Deus, e os 6 últimos falam da relação do ser humano com o semelhante a si. E olha o que Jesus fala. Jesus pega essa segunda tábua, como é chamada, essa parte da lei que fala sobre o próximo, e diz para ele, respondeu Jesus, dizendo que a lei diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testamento, honra teu pai e tua mãe, que era na realidade o 5º mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus faz o resumo da lei. Lembra que a lei pode ser resumida em 2 partes: em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos podem ser resumidos assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos como amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus faz a síntese de como deveria ser. Jesus apresenta a lei e está querendo saber mais daquele jovem, extrair, se envolver, saber mais como é a vida daquele jovem. Então o jovem vai e diz: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta? Parece que esse jovem é completo em si. Parece que esse jovem é perfeito em si. Ele cumpre parte da lei e está perante Jesus querendo saber o que é que falta a ele. Irmãos,
A gente não vê nesse jovem uma falsidade ou querendo testar Jesus. Parece que há uma sinceridade ao se aproximar de Jesus. O que é que falta? Jesus aponta o que é que falta na vida dele. Abandonar o pecado e seguir a Cristo. E como é que Jesus fala isso? Ao ver aquela vida, ao escutar o relato da vida daquele homem, Jesus diz, versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Queridos, Jesus fala, se você quiser ser perfeito naquela ideia de que se tiver ser completo naquilo que está se propondo ali, ser alguém maduro nessa vida, ele teria que agir assim. Mas Jesus não está ensinando, gente, que a salvação está na venda de bens, na doação, na caridade ou na ajuda ao próximo. Jesus não está ensinando isso. Jesus viu que o coração daquele homem estava preso nos seus bens, naquilo que possuía. Jesus nem tão pouco, irmãos, estava dizendo que se cumprisse a lei, ele seria salvo. A lei do Senhor, ela é exposta para o homem, para o povo de Israel, a gente vê isso no Antigo Testamento, mas ninguém foi capaz de cumprir a lei do Senhor. Não é essa lei que garante salvação, pelo contrário, ela aponta o que é pecado. Então Jesus não está dizendo, olha, se você cumprir isso aqui cabalmente você é salvo. Não. Jesus está mostrando que no íntimo dele, lá no coração dele, havia ainda o apego a algo que não era Deus, que era as suas riquezas. Não era por ele praticar esses mandamentos. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, dele, baseando-se na obediência da lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não é a obediência da lei, a lei que vai fazer com que o homem seja salvo. Como nós ouvimos hoje pela manhã, os Gálatas, eles estavam colocando na ordem da salvação o seguinte: confiar em Jesus, praticar boas obras e então ser salvo. Mas não é assim, é confiar em Jesus, então é salvo, e por ser salvo vai praticar as boas obras. A lei e chamada a praticar essas boas obras, a obedecer toda a lei, não garante a salvação. Após ser salvo, sim, o coração vai ser voltado para obedecer a lei de Deus e praticar as boas obras. Não é pela obediência que a gente é salvo. Irmãos, nós não somos salvos pela obediência. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E por sermos salvos, porque já fomos salvos, porque Cristo operou a salvação em nós, nós vamos obedecer a Ele. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pois nós amarmos a Cristo, nós vamos obedecer os mandamentos. Não é porque nós queremos ser obedientes que vamos ser salvos. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz que ninguém é salvo por obras. É pela graça que sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. E como é que nós recebemos essa salvação? Crendo em Jesus. Nós não fazemos nada, a salvação vem de Deus, como Jonas diz. Nós apenas cremos e recebemos essa salvação. A nós é chamado, sabe como é que a gente participa? Como alguém falou, sabe como é que a gente participa da nossa salvação? Com os nossos pecados. E aí nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Não é a obediência da lei que vai fazer com que a pessoa salve. Tiago diz, Tiago capítulo 2, versículo 10 diz, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Irmãos, a lei aqui a quem Jesus se referia, a quem os fariseus se referia, era em torno de 613 mandamentos. Ninguém era capaz de cumprir a todos. O único que cumpriu foi Cristo. Por isso as bênçãos de Deus
que cairia sobre aquele, recairia sobre aquele que cumpre a lei, recaiu sobre Cristo e ele atribuiu a nós. A justiça de Cristo veio a nós. O nosso pecado foi colocado na conta de Cristo, enquanto as bênçãos de Cristo foi colocado na nossa conta. Para um homem de Deus, irmãos, também estudioso da palavra de Deus, chamado Warren, ele fala que Jesus não introduziu o assunto da lei para mostrar ao jovem como ele seria salvo, que seria pela prática da lei, não, mas foi para mostrar que ele precisava ser salvo. Não era que a obediência a isso ia fazê-lo ser salvo, mas ele precisava ser salvo. A lei é um espelho para nós. Paulo diz que a lei apontava para Cristo, foi um tutor que empurrava, caminhava, ensinava para Cristo. Qual era o pecado daquele jovem? Estava no fato de que o seu coração estava dominado pelo amor à riqueza dele. Isso é o que dominava aquele jovem. Ele vem até Jesus para fazer uma pergunta que estava no seu íntimo, na sua alma. Ele tomou a decisão correta, ele teve algumas atitudes corretas. Ele foi até a pessoa certa, foi até Jesus. Ele fez a pergunta certa. Como é que ele teria a salvação? Quando diz assim, herdar a vida eterna, ou ter a vida eterna, está falando da vida com Deus, a salvação. Ele foi com pressa. O evangelista Marcos diz que ele foi correndo. Ele foi reverente, porque Marcos diz que ele se ajoelhou diante de Jesus. Mas na hora de fazer o arremate, irmãos, e tomar a decisão correta, ele não tomou. O que é que a Bíblia diz? Versículo de número 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O mandamento, irmãos, o resumo da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Os bens que ele possuía estavam acima de Deus. Lembra o que Jesus fala? Vende tudo o que tens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro, depois vem e siga-me. A ideia não era só a venda dos bens, a caridade, era o desapego, e era o confiar em Cristo, porque era seguir a Cristo. Mas ele tomou a decisão errada. Imagine, gente, um homem tão perto do Salvador. Ele foi atrás de salvação, perguntando ao Salvador. E sai de Jesus tão triste, porque ele possuía muitas riquezas. O Salvador lamentou, irmãos. Jesus lamentou. Sabe? Olha o que é que Jesus fala, versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. A Jesus explica. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Irmãos, Jesus lamentou a situação daquele jovem. Jesus se entristeceu. Um dos evangelistas fala que Jesus, amando aquele jovem, vendo ele com aquela dor, aquela falta, falou isso para ele, mas Jesus se entristeceu. Sabe por quê, irmãos? Não é o fato de ser rico que impede qualquer pessoa de ir ao encontro de Deus, ao reino dos céus. Não é o fato de ser pobre que
que as coisas são facilitadas. É o fato do amor à riqueza, nesse caso desse homem, impedir dele entrar ao reino dos céus. Daqueles que confiam em suas riquezas, de entrar no reino dos céus. Em nenhum momento, irmãos, em nenhum outro personagem da Bíblia é exigido isso dele, de que seja pobre ou abandone tudo para entrar no reino dos céus. Isso nos mostra que era porque o coração desse homem estava nas riquezas dele. Abraão era riquíssimo, isso não foi exigido dele. Jó era rico, riquíssimo, isso não foi exigido dele. José de Arimateia, que sepultou o corpo de Jesus, era rico, não foi exigido dele. Nicodemos também, não foi exigido isso dele. Mas esse Jó foi, porque o coração dele estava nas riquezas. Jesus fala, nós estudamos aqui em Mateus capítulo de número 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aquele homem, aquele jovem, aquele rico, o seu coração estava no dinheiro e não a Deus. Deus não era o seu senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas em muitos sofrimentos. O jovem rico, o seu amor estava no dinheiro que ele tinha. Irmãos, esse era o problema do jovem. Outro homem de Deus, irmãos, estudioso da palavra de Deus, chamado William Barclay, ele diz que há alguns efeitos que surgem com as riquezas. Por isso elas são enganosas. E o nosso coração não pode colocar aquilo que o nosso olhar naquilo que a gente tem. Queridos, e qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é pecado. No caso desses jovens era a riqueza. As riquezas fomentam a falsa independência. Quantas pessoas? Tem um conhecido da gente, as pessoas falavam que ele dizia: meu Deus é o meu dinheiro. A gente não escuta, irmãos, nos nossos ambientes de trabalho, diz que onde o dinheiro foi e não resolveu é porque foi pouco. A gente escuta frases como: todo homem tem o seu preço. Acha que o dinheiro torna a pessoa independente. A igreja lá de Laodiceia, nós vemos isso em Apocalipse capítulo de número 3:17, tinha esse sentimento. Vocês dizem: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não é esse sentimento quando a pessoa tem alguma coisa? Sabe, irmãos, às vezes a pessoa não tem nada, mas quando tem um trocadinho, quando tem algo, aí às vezes abandona os colegas, abandona outras pessoas, porque diz: agora eu não preciso de ninguém. A igreja dizendo, de Laodiceia: eu não preciso de nada. Além de dar essa falsa ideia que a pessoa é independente, também as riquezas podem trazer, sabe o que, irmãos? Prender a pessoa ao mundo. Irmãos, esse mundo é muito belo, as riquezas, os prazeres que ele pode oferecer, pode prender o homem. Jesus falou em Mateus 6:21, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O tesouro daquele jovem estava nas suas riquezas. O coração dele estava nas riquezas. As riquezas enganam. Se o nosso tesouro estiver em Cristo, nosso coração estará no céu, irmãos. Se o nosso tesouro maior não for Cristo, nosso coração vai estar em qualquer outro lugar, menos no céu. Mas as riquezas também tendem a tornar o homem egoísta. Ele não queria distribuir os seus bens. Isso me lembra também aquele homem que Jesus fala que o campo dele produziu, ele teve uma colheita muito grande,
E ele pensou consigo: o que é que eu vou fazer? Ele disse: eu vou destruir os celeiros que eu tenho, eu vou construir outros maiores, e aí eu vou ter uma boa colheita, e tua alma fique alegre, porque você vai ter bens para o resto da vida, você vai saciar e gozar dos prazeres. E diz que uma voz veio para ele e disse: louco, se essa noite você morrer, o que você preparou vai ficar para quem? Ele está pensando só em si, e não pensando nos outros. Esse homem também. Queridos, o coração desse homem estava nos seus tesouros. Jesus pediu para ele um sacrifício. Qual era o sacrifício? Abandonar a riqueza. A riqueza. Dar aos pobres e seguir a Cristo. Também foi exigido um sacrifício a Abraão. E qual foi o sacrifício exigido a Abraão? Que ele entregasse a Deus, ofertasse a Deus, sacrificasse a Deus o seu próprio filho. Pergunto: qual era o sacrifício mais duro, mais difícil? Era o de Abraão. Ele tinha que entregar o próprio filho, a quem ele esperou por 25 anos para Deus cumprir a promessa. E Abraão ofereceu a Deus o seu sacrifício. Esse jovem, o sacrifício dele era os seus bens, e ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu ficar com as suas riquezas. Tomou a decisão errada. E Jesus fala, irmãos: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, do que aqueles que confiam nas riquezas. Irmãos, essa ilustração que Jesus usa, irmãos, alguns defendem, dizem que a agulha era uma porta pequena que tinha em uma das cidades, que era muito pequena, que tinha que entrar abaixado. Mas a ideia não é essa. Outros falam que era uma questão de um navio entrar por uma via. A ideia não é essa. A ideia de fato é um camelo, um animal, entrar no fundo de uma agulha. Essa é a ideia mesmo. É algo impossível disso acontecer. Para esse público aqui de Jesus, que Jesus está falando, o maior animal que eles conheciam era o camelo. Então Jesus está dizendo que é impossível aqueles que confiam nas suas riquezas de fato entrar no reino dos céus, porque Deus não é o seu Senhor. E aí vem a pergunta de Pedro. Pedro entende que a salvação assim é impossível. Gente, imagine comigo. Se um homem religioso como esse, ele não entraria no reino dos céus, nas circunstâncias. Se para a época, a pessoa ter bens era uma expressão da bênção de Deus sobre a vida dele. Então, se o homem tem essa condição, é porque Deus abençoou. Se Deus abençoou essa pessoa, como é que ela não pode entrar no reino dos céus? Aí Pedro pergunta, olha o que é que Pedro diz. Ao ouvir, os discípulos, de uma maneira geral, né? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Irmãos, a salvação é impossível ao homem. Nós não contribuímos com nada, em nada, na nossa salvação. A salvação vem do Senhor. Não é por aquilo que nós fazemos. E Jesus fala isso. Não é por aquilo que nós podemos ter, não. Qual é a resposta de Jesus? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando Jesus falou sobre salvação, disse que era impossível, mas o único que pode tornar a salvação possível é Deus. Nós ganhamos gratuitamente a salvação em Cristo, irmãos. Não é algo que nós merecemos, não é algo que nós fazemos. Não é a nossa obediência, não é a nossa dedicação. É Cristo que resolveu vir a nós e morrer no nosso lugar.
E qual é a atitude para com Cristo? É nós recebermos Ele, confiarmos nele. E a coisa que é exigida de nós, de fato, é o arrependimento. É se arrepender dos pecados. É confiar em Cristo e arrepender dos pecados. Isso é que é exigido de nós. A salvação não vem de nós. A salvação vem do Senhor. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E Deus tornou possível, irmãos. Dia 25 de dezembro, não é quer dizer que seja o aniversário de Jesus, não é isso. Mas se comemora o Natal, que representa o aniversário de Jesus. A vida de Jesus, o nascimento de Jesus, é Deus tornando a salvação possível. Deus se tornou carne e veio habitar entre nós, irmãos. A salvação é possível, porque Cristo veio a nós, assumiu a nossa forma, assumiu o nosso corpo, assumiu a nossa culpa e levou sobre si os nossos pecados. Hoje a salvação é possível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. A salvação é possível em Cristo Jesus. Irmãos, os discípulos estão tristes. Os discípulos estão até meio temerosos. Os discípulos estão passando por aquele processo de aprendizado, está aprendendo mais. E Pedro diz, versículo 27, de uma forma sincera, ele questiona o Salvador e diz: nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Irmãos, o que foi que Jesus exigiu daquele moço? Foi deixar tudo e seguir a Jesus. Esse é o discipulado. Lembra? Jesus não tem seguidor. Jesus não tem Facebook, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, para ter seguidores. Quem é o seguidor de Jesus? É o discípulo. E o discípulo, como é que ele tem que seguir o mestre? Na mesma caminhada do mestre. Todo dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz, andar por um caminho estreito e apertado, e passar por uma porta estreita e apertada. Esse é a sina, esse é o caminho do discípulo. Jesus chamou aquele homem para ser discípulo, não foi? Vai vendo tudo que tu tens, distribui aos pobres e vem e segue-me. Vem me seguir. Jesus chamou para ele ser discípulo. E Pedro diz: olha, nós deixamos tudo para ser discípulo de Jesus. Irmãos, nós aqui deixamos também um mundo para ser discípulo de Jesus. E o que nos é ofertado? Eu digo que para muita gente, irmãos, está sendo feita propaganda enganosa, viu? Oferecendo muitas coisas que não são para esse mundo aqui, de fato, viu? Para quem seguir a Cristo. Pedro, de forma sincera, pergunta: mas o que vai ser de nós? Jesus diz qual é a recompensa para o discípulo. Jesus disse-lhe: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu glorioso trono, vocês me seguirão, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus dá uma promessa específica para aqueles seguidores de Jesus, os discípulos, os apóstolos. E diz: todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse mundo, irmãos, nós somos chamados a abandonar muitas coisas. Eu creio que aqui não é a realidade de nenhum de nós, mas em outros países, aqueles que querem seguir a Jesus, servir a Jesus, eles perdem casa, a família, irmãos, os pais. Tem um filme, irmãos, da Missão Portas Abertas. O nome do filme é chamado Atrás do Sol. Isso é o termo dado para quando alguém entre os
muçulmanos, seria convertido, é convertido ao cristianismo, e agora ele não faz mais parte daquele povo, daquela família, e é perseguido, podendo até perder a sua vida. É um filme muito maravilhoso, que mostra como um filho foi expulso de casa por abraçar a Cristo. Muitos hoje, irmãos, perdem suas famílias, suas casas, suas propriedades, por causa de Cristo. Jesus diz que quem com Ele sofre, com Ele reinará. Ele diz que quem perdeu isso tudo, vai receber 100 vezes. Não quer dizer que é multiplicado por 100 não, irmãos. Ele está falando que é algo muito abundante que vai ter, muito glorioso. Ao ponto, irmãos, de dar regeneração na vida que está por vir, quando Cristo se manifestar, o Senhor promete de ser o nosso Deus e nós sermos o povo de Deus. O Senhor promete uma festa para nós, aquilo que a Bíblia chama que o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. O Senhor promete para nós uma morada na presença dEle. O Senhor promete rica alegria, prazer em sua presença. O Senhor promete segurança, paz, justiça para aqueles que estiverem com Ele. O Senhor promete segurança plena e a vida eterna, vida plena para aqueles que abandonaram esse mundo para seguir a Cristo, para aqueles que são discípulos de Cristo. Quem compartilha, irmãos, dessa caminhada com Cristo, também vai ter parte no seu triunfo, na sua glória. A caminhada aqui é de sofrimento. Lembra que o mestre, enquanto andou aqui, sofreu. Enquanto esteve aqui, foi sofrida a vida dele, desde o nascimento até a sua morte. É isso que é prometido para nós, numa caminhada como essa. Mas assim como ele sofreu e foi exaltado, para nós que sofremos aqui nessa terra, na nossa caminhada, junto com Cristo, por amor a Cristo, abandonando o mundo, por amor a Cristo, também iremos triunfar com Ele. Os cristãos vão receber bem mais do que pode receber aqui. O nosso tesouro, irmãos, daqueles que confiam em Cristo, que abandonaram esse mundo, que fizeram de Cristo o seu maior tesouro, é eterno. Jesus fala: não juntem tesouros aqui na terra, porque um ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, o dinheiro pode desvalorizar, mas se nosso tesouro está no céu, nada disso vai acontecer. Se Cristo é o nosso tesouro, irmãos, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode receber de recompensa está guardado em Cristo. Tudo que nós vemos aqui nesse mundo vai passar. Tudo o que nós vemos vai passar. Paulo diz: olhem para as coisas do alto, coloquem o vosso pensamento nas coisas do alto, onde está Cristo, onde estão as coisas eternas. Aqui da terra as coisas são passageiras, mas em Cristo estão os nossos tesouros permanentes. Depois a gente vê, irmãos, esse texto, depois a gente caminhar juntos por esse texto, quero terminar com algumas aplicações. Nós vimos aqui a história de um homem rico, jovem, tinha tudo para dar bem na vida. Mas assim como todos nós, ele tinha necessidade de um Salvador. Todos nós temos necessidade de salvação, de ter um Salvador. Todos. Aquele homem não conseguia completar o seu vazio com nada, porque ele precisava da salvação. Nós também precisamos da salvação. Todos nós. Essa salvação se consegue também, irmãos, não em nós, não através de algo que nós façamos,
Assim como aquele jovem achava que o cumprimento da lei ia conseguir salvar. Nada que a gente faça, ele estava enganado. Nada que a gente faça pode nos garantir a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Aqueles que ainda não confiam. Quem já confia, saiba que você está salvo em Cristo Jesus. E para ter essa salvação em Cristo Jesus, precisamos de quê? Confiar nele e se arrepender dos nossos pecados. Não querer mais uma vida pecaminosa, mas confiar nele. Assim nós podemos obter essa salvação em Cristo Jesus. Se todos precisam ter a salvação, ou têm a necessidade da salvação de um Salvador, que esse Salvador é Cristo, para aqueles que agora confiam em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que andarem dessa forma, confiando em Cristo, há uma recompensa no reino celestial. A nossa vida, irmãos, não é para aqui e o agora. É no futuro. Um dia nós estaremos diante de Deus e receberemos a recompensa de Deus. Teremos vida plena na presença de Deus. Receberemos corpos transformados. Um dia essa terra vai ser transformada. Teremos novo céu e nova terra. Nós teremos justiça, paz, segurança. Nada que seja mancha do pecado estará presente nela. Nós teremos a Cristo. Nós teremos a Deus nessa cidade, nesse lugar. Nossa maior recompensa. Irmãos, vai ser algo tão glorioso. As nossas recompensas em Cristo. Que a Bíblia diz que naquela cidade, João escreveu no Apocalipse, diz que não precisa de luz. Porque o Senhor é quem iluminará a cidade. Irmãos, imagine a gente não precisasse dessa energia. Tivesse o sol direto conosco, clareando. João diz que lá é algo tão completo na presença de Deus, que não vai precisar de luz, porque é Deus que vai iluminar aquele lugar. Olha como a plena satisfação vamos encontrar nele. Olha como as nossas necessidades vão ser preenchidas nele. Aqueles que confiam em Cristo, irmãos, a sua recompensa está no reino vindouro. Podemos ter momentos bons aqui. Podemos ter momentos divertidos e de prazer. Mas enquanto pisarmos aqui, teremos sofrimento e dificuldade. Mas um dia, lá no lar eterno, nós vamos descobrir que na presença do Senhor há alegria eterna. Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando o culto dessa noite.